Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Meu nome é Alexandre Donato e eu sou professor de Geografia, tá? E essa é uma aula destinada ao 8º ano do ensino fundamental. Vamos dar uma olhada aí qual vai ser o nosso conteúdo. Aula de número 51. O título, Do Mundo Real ao Mapa. O objeto de conhecimento, interpretar cartogramas, mapas esquemáticos, croquis e anamorfoses geográficas com informações geográficas acerca da África e da América. Vamos lá para a nossa aula? Primeiramente, o que é um mapa? Um mapa é uma representação gráfica de alguma parcela do espaço proporcionalmente reduzida, impressa, projetada ou desenhada em uma superfície plana, como um papel. Nele, podemos representar desde pequenas áreas, como um bairro ou um quarteirão de uma cidade, até o mundo todo, como nós veremos aqui no nosso planisfério. Não se sabe exatamente quando os mapas começaram a ser usados, mas há registros de mapas elaborados há 2.400 anos antes de Cristo, como o mapa de Bedolina, na Itália, talhado em rocha. Voltando a falar no mapa mundi, quando o globo terrestre, que é esférico, é projetado de forma plana, recebe o nome de planisfério, ou seja, um plano feito de uma esfera. Então, gente, por que nós falamos que um mapa pode ser projetado? Pode ser projetado porque, com o advento das geotecnologias, que são tecnologias voltadas a tratamento geográfico, existem mapas digitais que podem ser manipulados aí em celulares, em GPS e em computadores. Não confundam mapa projetado com projeções cartográficas, que é um outro assunto, tá? Essas projeções cartográficas são a tentativa de melhor projetar uma esfera em um plano. Então nós temos 3 tipos principais. A primeira delas é a projeção plana, ele tangencia reto qualquer área da Terra. O segundo tipo de projeção é o cônico, né? Ele pega uma área ali intermediária entre polos e a parte do Equador, né? Dependendo ali da sua complexidade, abarca uma área maior. E também temos aí a projeção cilíndrica, que tangencia melhor ou a parte que passa pelos polos ou a parte que acompanha a linha do Equador. Muito bem, então continuando. Para um mapa ser considerado um produto cartográfico, ele necessita apresentar alguns itens, tá? Obrigatoriamente. São eles: título, legenda, escala cartográfica, orientação e projeção cartográfica. Como nós estamos vendo nesse exemplo do mapa da Amazônia, nós vemos ali as divisões em mesorregiões, né? Nós vemos ali a localização das cidades, dos municípios, das sedes dos municípios, e vemos também ali as divisões dos municípios. Isso está lá na legenda. O título, como eu disse, é o Amazônia. Ali embaixo, aquela setinha que está apontando para cima, aponta para o norte magnético, e ali nós temos a escala e a projeção, ok? Isso é um produto cartográfico, um mapa. Vejamos alguns tipos de mapas, tá? A começar aqui pelos mapas físicos. Os mapas físicos representam aspectos físicos da região mapeada. Relevo, hidrografia e rodovias, dentre outros aspectos, são exemplos de aspectos físicos. Nesse caso aqui desse mapa, inclusive as costas aí para o mar, né? Tanto a costa para o Pacífico quanto a costa para o Atlântico, que fazem parte dessa composição física da América do Sul, nesse caso aqui especificamente. Embaixo nós temos ali um mosaico de imagens de satélite que representam de uma forma mais fotográfica, né, a realidade física da América do Sul. Nós temos os mapas políticos. Um mapa político representa a divisão administrativa de países, estados, províncias e cidades. No caso desse que nós estamos observando aqui, nós temos a divisão
política da América do Sul. Então nós temos ali claramente, de forma separada, ali por cores e por legendas, escritas em cima dos países, a divisão aí de cada um deles, seus territórios e suas fronteiras, né? Nesse caso aqui também, a América do Sul. Se nós estivéssemos olhando um mapa político do Brasil, provavelmente nós estaríamos observando a divisão por regiões administrativas e aí os estados que compõem cada uma dessas regiões. Vamos aos mapas econômicos. Os mapas econômicos representam a produção do espaço econômico. Isso é, as atividades econômicas de uma determinada área. Nesse caso aqui, nós estamos tratando de um dado específico, mas nós poderíamos estar tratando, por exemplo, das regiões com maior PIB e menor PIB, que é Produto Interno Bruto. Geralmente, nesses casos, as cores mais fortes do mapa demonstram maiores valores, né, do que é representado. As cores mais fracas, menores valores. Vamos aos mapas demográficos. Observe que os mapas demográficos, eles representam a estatística populacional de municípios, estados, países e outras parcelas do mundo. Eu já vi mapas demográficos representando, por exemplo, o mundo inteiro. Mas, enfim, o que é que nós estamos vendo nesse mapa aqui especificamente? Cores mais fortes para lugares onde há mais habitantes por quilômetro quadrado, cores mais fraquinhas para lugares onde nós temos menos habitantes por quilômetro quadrado. Observa lá em cima Manaus, que Manaus está bem escurinho ali no meio de todo o estado do Amazonas, né? Na região quase toda ali. Afinal de contas, a capital Manaus tem aí mais de 2.200.000 habitantes. O segundo maior município do estado do Amazonas tem pouco mais de 110 mil. Então, há uma diferença grande e notória que fica bem representada aí. E aí, naquele gráfico, a gente vê a evolução, né, da população aí ao longo de uma escala temporária ali. Vamos adiante com os nossos mapas históricos. Observem esse mapa da África. Um mapa histórico, ou os mapas históricos, são mapas antigos, geralmente com uma aparência mais rústica, envelhecida, ou que, mesmo que sejam modernos, representem aspectos da história. Então nós temos aqueles mapas históricos que são peças de museu, que foram produzidos há muito tempo atrás, e nós temos outros tipos de mapas históricos que estão representando, mesmo que sejam modernos, produzidos com sistemas de informação geográfica na época moderna, nos dias de hoje, eles representam lá aspectos da história de determinada parcela do espaço. Nós temos os interessantes mapas topográficos. Eles representam o relevo de determinada parcela do espaço, com o detalhamento da altitude do terreno através das curvas de nível. Olha ali o que são as curvas de nível. Quando nós olhamos para o papel plano XY, nós vemos lá desenhadas essas linhas circulares concêntricas, né? O que elas tentam nos mostrar? Aliás, o que elas representam mesmo? Isso aqui que a gente está vendo na parte de cima do gráfico. Eles representam as diferenças na altimetria do terreno, ok? Vamos lá então falar um pouco sobre as anamorfoses geográficas. As anamorfoses geográficas são um tipo de representação cartográfica que deforma as áreas de acordo com os números do tema que representa. Ou seja, maiores valores, maior deformação. Menores valores, menor deformação. Olha esse mapa aí, está falando da população do Brasil. Observe que São Paulo, por exemplo, cresceu pra caramba, né? Que é o lugar onde tem mais população aqui. Esse mapa está mostrando normalmente como é representado a população ao longo do mundo sem nenhuma anamorfose. Observem bem esse mapa que a gente vai ver agora algumas distorções e vocês vão ver o quanto é interessante e exatamente o que é deformado. Observem aí essa anamorfose.
Lembrem-se do mapa normal, sem deformação. Os lugares que mais têm população, como a China e a Índia ali, estão bem dilatados, né? Estão enormes ali. Temos outras anamorfoses aí que vão demonstrar outros dados, como essa aqui, que está tratando da população urbana. Então, há também uma diferença aí nas deformações, mesmo que a China esteja ali e a Índia, né, enormes, porque são os lugares que têm mais população. Nesse caso desse mapa, nós temos as origens dos refugiados, né, por país, de cada país ali. E observem que essa área do Oriente Médio está bastante dilatada e aqui na América do Sul diminuiu bastante, né? São diferenças nesses números de refugiados. Vamos dar uma olhada então aqui em mais um tipo de representação cartográfica, que não é exatamente uma representação cartográfica com todos os itens obrigatórios, né? São os croquis, que são esboços ou rascunhos representados livremente e sem exigência de título, legenda, escala cartográfica, orientação, projeção cartográfica, além de outras convenções da cartografia. Então é um desenho que, por melhor que seja feito, ele não traz aí os elementos obrigatórios de um mapa, tá? Pode ser feito livremente. Bom, já que nós estamos aí cheios de mapa na carga, vamos seguir para o nosso aplicando. Vamos lá então para o nosso aplicando. Vamos lá, questão do CMEAN 2023. O mapa de Bedolina é: opção A, de 2.400 anos antes de Cristo e representa uma região da Itália. Opção B, um mapa antigo do Brasil de quando o país ainda não era dividido em estados. Opção C, uma anamorfose geográfica representando diferentes populações da África. Ou opção D, um planisfério representando a população mundial por continentes. Vamos lembrar, hein, lá do comecinho da aula, o que era um mapa de Bedolina. Você já sabe, né? A gente falou que ele era um mapa bastante antigo. Vamos à resposta? Vamos lá. Vamos ver. Letra A. O mapa de Bedolina é de 2.400 anos antes de Cristo e representa uma região da Itália, lá talhado numa rocha, né? Vamos observar aqui o comentário do gabarito. O mapa de Bedolina é considerado o mais antigo já encontrado. É talhado em rocha e está localizado na Itália. A alternativa B refere-se a um mapa histórico. A alternativa C refere-se a uma anamorfose geográfica populacional. E a alternativa D refere-se a um mapa mundidemográfico. Ok? Bom, depois dessa aula aí, gente, vamos para as nossas considerações finais. É isso aí. Então, a aula tratou sobre mapas, né? Nós vimos aí que um mapa é uma representação gráfica do espaço. Nós vimos lá que eles representam tanto pequenas áreas quanto grandes áreas, como o planeta todo, né? Vimos também, gente, que nós temos o planisfério. O planisfério o que é? Como a Terra é uma esfera, quando ela é transformada em plano, para esse modelo de mapa que nós conhecemos, ele se torna um planisfério, ou seja, uma esfera tornada plana. Vimos também algo sobre as projeções cartográficas. Falamos pelo menos das três principais, né? Lembremos que as projeções principais são planas, cilíndricas e cônicas, não é isso? É a partir daí que a gente faz os mapas. E observa que nenhuma delas abarca perfeitamente toda a esfera da Terra. Pois bem, vimos também os elementos obrigatórios dos mapas, né? São 5 elementos obrigatórios. São as legendas, o título, a escala, o norte magnético e a projeção, o tipo de projeção que foi utilizado para fazer a representação ali naquele papel. Vimos também que nós temos diversos tipos de mapas, né? Como nós dissemos ainda há pouco. Então, nós temos mapas físicos, mapas políticos, mapas econômicos, mapas demográficos, mapas históricos,
mapas topográficos e temos aquelas anamorfoses geográficas, né? Além disso, vimos que comumente se utilizam também croquis para representar determinadas áreas. Então foi isso. Não se esqueça de seguir a gente lá no canal do YouTube e também seguir a gente no @Contraturno Digital. Valeu, minha gente! Até a próxima!